Cumprimento a você e toda a sua família com a paz do Senhor Jesus. Aqui com você o pastor Eliseu Fausto, no 6º dia de exposição do Evangelho de Mateus. Hoje estarei expondo os capítulos 21 ao 24. No capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 16, Mateus registra o momento da entrada de Jesus em Jerusalém, em cumprimento às profecias sobre a chegada do Messias. Para tanto, ele relata o pedido de Jesus aos seus discípulos para que buscassem uma jumenta e um jumentinho para que montasse sobre este e entrasse em Jerusalém de acordo com a profecia de Zacarias, capítulo 9 e versículo 9, onde está escrito que alegra-te, ó filha de Sião, e exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Tudo o que Jesus, o Messias, realizou foi em justo cumprimento às Escrituras sobre a sua poderosa vinda. Por esse motivo, eu comentei que na ocasião da comissão dos discípulos, Jesus disse que eles não percorreriam todas as cidades de Israel antes que ele viesse. E esse episódio da sua entrada em Jerusalém representa essa vinda como um rei prometido nas Escrituras. E certamente os discípulos de Jesus não haviam percorrido todas as cidades de Israel, anunciando a chegada do reino dos céus. De modo glorioso, Mateus registra a entrada de Jesus em Jerusalém, relatando a presença de uma grande multidão que estendiam as suas vestes no chão para que Jesus passasse montado no jumento. Outros colheram ramos de árvores e espalhavam pela estrada por onde Jesus iria passar. E a multidão, em uma só voz, gritava: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! O termo Hosana tem origem no hebraico que significa ser propício ou salva. Certamente, o povo estava dizendo com essa expressão que a salvação pertencia ao filho de Davi e, portanto, havia chegado. E a última citação do termo Hosana indicava que esta salvação que havia chegado tinha origem nas alturas. Quando eles clamaram, bendito que vem em nome do Senhor, estavam citando o Salmo 118, versículo 26. Quando já estava dentro da cidade, houve um grande alvoroço. As pessoas perguntavam umas às outras quem era este, e se ouviam a resposta. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Na continuidade, Mateus registra a entrada de Jesus no templo em Jerusalém, onde realizou uma grande limpeza no pórtico dos gentios, onde haviam vários tipos de irregularidades comerciais. Entre elas, havia a prática de não aceitar dinheiro de outras regiões, onde as pessoas vindas de regiões remotas deveriam trocar seus valores por dinheiro judaico, sendo cobrada uma taxa por essa transação. Nenhuma dessas práticas sendo realizada no templo era autorizada por Deus. Por esse motivo, Jesus destruiu de forma veemente esse comércio. E em seguida, muitos foram por ele curados dentro do templo, o que levou algumas crianças que ali estavam a engrandecê-lo com o mesmo clamor da multidão, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Os líderes religiosos que ali estavam contemplaram tanto as maravilhas realizadas por Jesus quanto o clamor das crianças, e por esses motivos indignaram-se com as crianças, indagando a Jesus se ele permitiria que elas continuassem. Jesus, para responder, recitou o Salmo 8, versículo 2, que diz: Tu ordenastes força da boca das crianças, e por causa do teu inimigo, para calar ao inimigo e ao vingador. Após esse episódio em Jerusalém e no templo em Jerusalém, Jesus saiu da cidade em direção a Betânia e lá passou a noite, retornando pela manhã, segundo Mateus, versículos 17 e 18. Neste retorno, Jesus contemplou uma figueira cheia de folhas, indicando já haver frutos. Porém, não havia nela fruto algum, senão apenas folhas. Isto fez com que Jesus amaldiçoasse a figueira imediatamente, e ela secou. Esta maldição proferida sobre esta figueira certamente tinha um propósito educativo. Jesus estava, através desta maldição, condenando a hipocrisia e a esterilidade em Israel, conforme o versículo 43 deste capítulo, quando Jesus lança uma condenação sobre a nação de Israel, dizendo que o reino de Deus seria retirado dela e dado a outra nação
que desse frutos. De qualquer forma, os discípulos ficaram impressionados com a forma imediata com que a figueira murchou. Jesus aproveitou a ocasião para lhes ensinar sobre a importância de crer acima de qualquer circunstância no poder de Deus, que não se limita a qualquer situação física ou material. É isto que Mateus registra no versículo 22, dizendo: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Do versículo 23 até o 27, Mateus registra o momento em que Jesus é questionado pelos principais sacerdotes do templo sobre qual autoridade Jesus estava investido para que destruísse o local do comércio realizado no templo. Jesus não responde diretamente à pergunta de seus inquiridores. Ele faz outra pergunta para deixá-los sem saída. Pois, se eles respondessem que João não tinha autoridade de Deus para realizar seu ministério e batismo no Jordão, a multidão se levantaria contra eles. E se eles respondessem que João tinha autoridade de Deus para realizar os seus feitos, Jesus poderia perguntar por que eles não creram em João. Assim, eles decidiram não responder, concedendo a Jesus o mesmo direito. Porém, nos versículos 28 até o 32, Jesus critica os líderes através de uma parábola, onde haviam dois irmãos que foram convocados pelo pai a trabalhar na vinha. Um dos irmãos disse que iria, porém não foi. O outro irmão disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Jesus perguntou aos líderes ali presentes qual dos dois irmãos fez a vontade do pai. E a resposta unânime foi que o segundo realizou a vontade do pai, ainda que tenha dito que não iria, mas depois se arrependeu e foi. E Jesus, para lembrá-los novamente sobre a autoridade de João Batista, condenou a cada um deles por não terem aceitado a autoridade de João, ainda que deles era esperado o contrário. Mas as pessoas que muitas vezes disseram não para a vida religiosa aceitaram a mensagem de arrependimento pregada por João. Sendo assim, Jesus estava colocando diante deles que o simples fato deles dizerem sim para Deus não era a mesma coisa do que fazer a vontade de Deus. E para finalizar o capítulo, a partir do versículo 33 até o final, o evangelista descreve mais uma parábola que Jesus contou a esses líderes religiosos de Jerusalém. Nesta parábola, o senhor dono de uma vinha totalmente protegida contratou alguns trabalhadores para cuidarem de sua vinha, enquanto ele habitava em uma cidade distante. E chegando o tempo da colheita, o senhor da vinha enviou alguns servos para receber os frutos das mãos daqueles trabalhadores. Porém, eles maltrataram alguns desses servos e mataram outros. E novamente, o senhor da vinha enviou outros servos, em maior número, para que pudessem receber os frutos. Mas, de igual modo, os trabalhadores fizeram o mesmo com estes. Por fim, o dono da vinha enviou seu filho, pensando que os trabalhadores respeitariam. Porém, os trabalhadores maltrataram o filho do dono e o conduziram para fora da vinha e lá o executaram. Jesus, através desta parábola, elaborou uma pergunta para respostas dos líderes em Jerusalém. A pergunta era: quando o dono da vinha vier a ter seus trabalhadores, o que ele fará? Eles responderam que o dono mataria todos os trabalhadores maus e entregaria a vinha para outros lavradores cuidarem, a fim de que os frutos pudessem ser recebidos no tempo oportuno. Jesus aplica claramente esta parábola a toda a nação de Israel, pois Deus, tendo formado a vinha, ou seja, a nação de Israel, entregou na mão dos líderes para que cuidassem do povo de acordo com a sua palavra. E com esse propósito enviou os profetas, mas os líderes do povo mataram os profetas e iriam matar o filho também. E o filho é Jesus, que no versículo 42 é a pedra. Antes de Jesus aplicar a questão da pedra que os edificadores rejeitaram, citada no versículo 42, ele assevera que os trabalhadores maus da vinha era o atual Israel com toda a sua liderança, que seria rejeitada do reino de Deus, a qual será entregue a outro povo que dê frutos, conforme o exemplo da figueira infrutífera citada logo no início. E no versículo 44, Jesus retorna ao tema da pedra que os edificadores rejeitaram para mencionar que todos que fossem contra a pedra seria por ela despedaçada, e aqueles que a rejeitassem seriam reduzidos ao pó, se referindo a si mesmo como a pedra de esquina e o Israel como os rejeitadores.
E este ensino ficou tão claro para os líderes de Jerusalém que a partir deste momento passaram a tramar a morte de Jesus. No capítulo 22, Mateus registra do versículo 1 até o 14 mais uma parábola, onde Jesus descreve a indignidade dos israelitas em serem participantes do reino dos céus. Nesta parábola, Jesus conta a história da festa de casamento de um príncipe, e para a realização desta festa, o rei enviou o convite específico para pessoas específicas, mas essas pessoas rejeitaram o convite do rei e alguns deles até mataram os seus enviados. O rei, portanto, enviou seus exércitos para destruir todos esses escusos convidados e sua respectiva cidade, pois a festa estava pronta, mas os convidados não eram dignos de participar. Então, o rei enviou seus servos a convidar pessoas que aparentemente não eram dignas de serem convidadas, mas prontamente aceitaram o convite do rei. E dentre esses convidados, houve um que não estava trajado de acordo com a cerimônia. Esse foi reprovado e retirado da festa, e lançado para sofrer para sempre. Jesus conclui esta parábola com a declaração de que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Sobre isto, podemos claramente entender que o Evangelho tem sido espalhado por todo o mundo, de modo que muitos são chamados, mas alguns pensam que podem servir a Deus do seu próprio modo, ignorando que a graça de Deus e não a autojustificação é a razão de participarmos de seu reino. Observe que, ao homem com traje não permitido na festa nupcial, foi dado o direito de responder o porquê não se trajou corretamente, mas ele simplesmente se entristeceu pela pergunta, pois havia ignorado a ordem do rei. Essa parábola me fez lembrar um trecho do filme O Peregrino de John Bunyan, onde dois homens chamados Formalidade e Hipocrisia, vindo da cidade da Vanglória, disseram para o humilde peregrino que eles podiam muito bem pegar um atalho para a cidade prometida, pois na sua cidade muitos fizeram isto, e no filme o final desses dois foi a destruição. Assim ocorreu com este homem na parábola, pois não considerou a ordem do rei, tentando estabelecer o seu próprio jeito de servir no reino dos céus. No versículo 15, Mateus revela que os líderes religiosos se reuniram para tramar como pegariam Jesus em alguma palavra. E a partir do versículo 16 até o 22, eles se reuniram com os herodianos para conseguirem esse feito. Os herodianos eram homens do partido de Herodes, e diga-se de passagem que esses homens pouco se preocupavam com a lei de Deus, mas o que interessava para ambos os grupos era acabarem com a reputação de Jesus diante do povo. Isso se parece muito com as uniões políticas atuais, onde declarados adversários políticos estão se unindo em uma ideologia socialista de cunho marxista para destruir o conservadorismo em nosso país. Nesse caso, assim como aqui no registro de Mateus, o desejo do mal é destruir o bem, independente das múltiplas alianças que sejam formadas. Que o Senhor nos ajude. Mas aqui no texto bíblico, tentaram destruir a reputação de Jesus com uma pergunta que aparentemente conduziria a uma resposta prejudicial à reputação de Jesus diante da multidão ou diante do governo romano. Mas Jesus, conhecendo a maldade do coração de seus inquiridores, pediu uma moeda que representava o governo romano e, consequentemente, o dever de cada cidadão em contribuir com esse governo pagando-lhe o tributo devido, sem, contudo, esquecerem de render a Deus o que lhe pertence, a adoração e a vida na dedicação espiritual. Do versículo 23 ao 33, o grupo que tenta desestabilizar Jesus são os saduceus, que não acreditam na ressurreição. E por esse motivo, lançam diante de Jesus uma pergunta a partir de um conto, onde uma mulher casa-se com um homem que tem 6 irmãos. E como o primeiro homem não conseguiu deixar descendência antes de sua morte, pela lei, o irmão deveria casar-se com ela para assim estabelecer descendência ao irmão morto. E todos os irmãos sucessivamente casaram com esta mulher, pois nenhum deles em vida conseguiram deixar descendência. E por fim, a mulher também morreu. A pergunta deles era sobre de quem essa mulher seria na ressurreição.
Jesus afirma que eles fizeram essa pergunta porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição não haverá necessidade de casamento, pois não haverá morte, e não havendo morte, também não há necessidade de novas gerações, através de relacionamento conjugal. Jesus vai além, informando aos saduceus que as Escrituras mesmo declaram que aqueles que já morreram fisicamente ainda estão vivos diante de Deus, pois Deus é Deus de vivos e não de mortos. Certamente essa declaração de Jesus se refere à existência ininterrupta da alma, que apenas está aguardando a ressurreição do corpo. Essa explicação de Jesus deixou a todos perplexos. No versículo 34 ao 40, Mateus apresenta mais uma pergunta feita por um fariseu, que, desejando testar a Jesus, fez a pergunta mais fácil de todas até agora. Perguntou qual era o grande mandamento da lei. Na resposta de Jesus estão contidos os 10 mandamentos resumidos. A primeira tábua e seus 4 mandamentos iniciais se resumem no amor a Deus acima de todas as coisas. A segunda tábua e seus 6 mandamentos se resumem ao amor ao próximo como a si mesmo. Mateus não apresenta a reação deste fariseu doutor da lei ao ouvir a resposta de Jesus, mas certamente não houve o que contestar. Mateus finaliza o capítulo 22 com uma pergunta de Jesus ao grupo de fariseus que ali estava com ele. A pergunta de Jesus era simples e foi respondida na genealogia apresentada por Mateus no capítulo 1. De quem o Messias era filho? Os fariseus responderam sem hesitar, de Davi. É aí que Jesus confronta essa resposta deles com a realidade apresentada pelo próprio Davi no Salmo 110, versículo 1, onde Davi chama o Messias de Senhor. Como pode o filho ser senhor de seu pai? Essa pergunta ficou sem respostas, pois Jesus, sendo o Cristo, está acima de Davi, porque é senhor sobre ele. Depois dessa afirmativa de Cristo, houve silêncio diante dele, e nenhum dos doutores ali presentes tentaram pegá-lo em algum erro novamente. Entrando no capítulo 23, percebemos que os doutores da lei se ausentaram de Jesus neste momento inicial do capítulo, pois ele, do versículo 1 até o 12, orienta aos seus discípulos sobre a necessidade de cumprirem aquilo que Moisés ordenou na lei da qual os escribas e fariseus eram detentores, e por esse motivo deveriam ser ouvidos, mas não imitados, porque não cumpriam aquilo que ensinava. Pois, segundo Jesus, eles eram excelentes mandatários, mas nem um pouco cumpridores daquilo que mandavam. Versículo 4. Amavam ser conhecidos como grandes mestres, poderosos, dignos de honra. Versículos 5 ao 7. Mas Jesus ensina aos seus discípulos a serem totalmente diferentes. Não devemos desejar ser chamados de mestres, porque todos somos irmãos. Versículo 8. Assim também, não devemos conferir a ninguém o título de pai, como se dependêssemos dele, porque só temos um pai a quem dependemos todas as coisas. Versículo 9. E a ninguém devemos conferir o título de mestre, porque somente de Jesus temos o verdadeiro ensino da verdade. Versículo 10. A regra continua a mesma. O maior é aquele que serve. Versículo 11. No reino dos céus, aquele que quiser ser exaltado deve primeiramente se humilhar. Versículo 12. Mateus retorna a mencionar a partir do versículo 13 a censura que Jesus faz aos escribas e fariseus, mas agora a crítica ao que se entende é feita diretamente por Jesus ao grupo deles. Do versículo 13 ao 22 são apresentados 3 ais. O primeiro ai, sofrido pelos escribas e fariseus, deve-se ao fato de eles, com suas tradições, impedirem as pessoas de se aproximarem do reino dos céus, porque eles não ensinavam as leis de Deus, mas sim as tradições criadas por eles, como já verificamos. O segundo ai, sofrido pelos escribas e fariseus, era devido à investida deles em formar pessoas com a mesma mentalidade hipócrita em seguir as suas tradições humanas. O terceiro ai, sofrido por eles, foi uma censura de Cristo com relação à falsidade ensinada através do juramento realizado por eles, pois eles consideravam o ouro do templo mais precioso do que o próprio templo, e a oferta do altar mais preciosa do que o altar. Eram tão insensatos que não consideravam a realidade de que o templo é que santifica o ouro, assim como o altar é que santifica a oferta. A partir do versículo 23 até o 33, são apresentados mais 4 ais. Jesus disse que sofreriam o primeiro ai porque se preocupavam em dar o dízimo no templo, mas não tinham prazer em serem justos em seus julgamentos, não eram misericordiosos
e não agiam por fé, pois só pensavam em serem reconhecidos pelos homens. No versículo 24, Jesus, de um modo figurado, critica esses líderes por não considerar o que realmente é importante na lei, valorizar aquilo que não tem importância alguma diante de Deus, pois tanto o mosquito como o camelo são animais impuros na lei, ou seja, eles não valorizavam nada que realmente importasse para Deus. O próximo ai que eles receberam em censura de Jesus deve-se ao fato de que valorizavam muito mais o exterior do que o interior. Se preocupavam com o que as pessoas viam e não com o que estava oculta e somente Deus tinha conhecimento. O último ai que o evangelista Mateus registra aqui no capítulo se refere ao orgulho deles em confessarem que os pais mataram alguns profetas. E com essa declaração deles, Jesus sentencia a serem semelhantes aos pais, pois com orgulho manifestam serem filhos de uma geração perversa. E assim, eles mesmos estavam se declarando culpados e dignos de serem condenados no juízo. Ou seja, se o passado foi vergonhoso, por que se gloriar dele? E a partir do versículo 34, Jesus abertamente fala para eles que o orgulho que eles cultivavam do passado se transformará em uma realidade no futuro, pois Jesus mesmo enviaria seus servos, os profetas, para anunciar o evangelho a eles, e eles matariam todos eles. E assim, tanto a geração passada quanto a geração presente seriam culpadas de todos os profetas que morreram, por não aceitarem as palavras de Deus. Nos últimos versículos, Jesus declara que a teimosia e a rebeldia de Jerusalém traria sobre ela a destruição. E todo Israel só terá a chance de receber novamente o cuidado de Deus quando clamarem dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, assim como fez a multidão quando houve a entrada triunfal em Jerusalém. Entrando no nosso último capítulo de meditação de hoje, o capítulo 24, temos no início o sermão de Jesus aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. E esse sermão vai até o capítulo 25. Logo nos versículos 1 e 2, Jesus fala aos seus discípulos, quando passava próximo do templo em Jerusalém, que ali não restaria pedra sobre pedra que não fosse destruída. E os discípulos esperaram chegar ao Monte das Oliveiras para interrogarem a Jesus sobre essa declaração. E no versículo 3, eles fizeram 3 perguntas a Jesus. A primeira é: quando serão essas coisas? A segunda: que sinal haverá da sua vinda? E a terceira e última: que sinal haverá para o fim do mundo? A partir do versículo 4, Jesus se propõe a responder primeiramente qual sinal haverá para o fim do mundo. Até o versículo 8, Jesus menciona surgimento de falsos cristos que enganariam a muitos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reinos contra reinos, que anunciariam o princípio das dores. A partir do versículo 9 até o versículo 14, Jesus anuncia tempos antes do fim. Os seus discípulos seriam atormentados, assassinados, pois seriam odiados por todas as nações. E devido a esse ódio generalizado, muitos trairiam um ao outro, e muitos falsos profetas aproveitariam o momento para enganar. E devido a esses falsos profetas simplesmente serem iníquos, lobos vestidos de ovelhas, a iniquidade se tornará algo comum, levando muitos a não praticarem mais o amor. Porém, aqueles verdadeiros salvos não serão contaminados, mas irão perseverar até o fim. E para fechar essa relação do sinal do fim do mundo, afirma que o Evangelho seria pregado em todas as nações, para que o fim possa chegar. A segunda pergunta dos discípulos sobre qual o sinal da sua vinda é respondida a partir do versículo 15. Obviamente, essa profecia da abominação desoladora descrita por Daniel já teve 2 cumprimentos. O primeiro, durante o reinado de Antíoco Epifânio. O segundo, durante a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 d.C., restando apenas o terceiro e último cumprimento, quando o anticristo se manifestar. Esse raciocínio dos 3 cumprimentos da abominação desoladora deve-se às 3 citações relatadas por Daniel em seu livro. A primeira citação no capítulo 9, versículo 27. A segunda no capítulo 11, versículo 31. E a última no capítulo 12, versículo 11. Como o cumprimento mais próximo dessa abominação desoladora seria a destruição do templo no ano 70 d.C.,
Jesus menciona detalhes de como seus discípulos deveriam agir durante este período crítico do cerco a Jerusalém. Quem estivesse na Judéia deveria ir para os montes e não voltar para Jerusalém. Os que estivessem no telhado não deveriam descer e entrar em sua casa, mas deveriam ir direto para os montes do próprio telhado. Aqueles que estivessem no campo, da mesma forma, deveriam ir direto para os montes. As grávidas nesse período sofreriam, pois a mobilidade delas também é reduzida. A orientação para orar, a fim de que esses dias não ocorressem durante o inverno ou durante o sábado, tem sua explicação, pois durante o inverno os montes normalmente ficavam cobertos de neves e o sábado seguia várias observações. Nesta recomendação, Jesus estava pensando tanto em seus discípulos quanto em seus parentes não convertidos ao cristianismo, apesar que durante muito tempo a igreja de Jerusalém ainda servia alguns princípios da lei judaica, incluindo a guarda do sábado. Jesus, conhecendo o quanto seria destruidor a invasão de Jerusalém pelos romanos, informa serem dias de grande aflição. A partir do versículo 22, a profecia tem um olhar mais futurístico, pois Jesus já está aprofundando a revelação para os momentos pós-anticristo, onde muitos falsos profetas estariam se levantando para enganar os escolhidos. Mas esses dias serão por Deus abreviados, a fim de que todos os escolhidos sejam preservados. Mas os servos do Senhor não deverão se deixar enganar por nenhum falso profeta ou falso Cristo que se manifeste dizendo ser o verdadeiro, pois quando ele retornar, ajuntará para si todos os seus escolhidos. E para concluir este raciocínio, ele esclarece nos versículos 29 ao 31 que assim como ninguém consegue esconder um raio nos céus, da mesma forma será a manifestação da vinda do Filho de Deus. Todos hão de contemplar a sua vinda gloriosa. Todos os seus servos serão recolhidos junto dele, para reinar juntamente com ele na sua vinda gloriosa. Só faltou a última pergunta, que na verdade foi a primeira. Quando ocorrerão essas coisas? E a partir do versículo 32 até o 35, Jesus fala aos seus discípulos sobre a importância de observar os eventos ao redor. Como eu mencionei, o evento mais próximo da geração dos discípulos era a destruição do templo no ano 70 d.C., cumprindo o segundo momento da desolação assoladora de Daniel. Por esse motivo, Jesus deixa eles sobre aviso, afirmando que o cumprimento desta abominação desoladora se daria ainda naquela geração. E de fato ocorreu, pois passará os céus e a terra, mas a palavra de Jesus nunca passará. A partir do versículo 36, Jesus retorna a falar sobre o momento em que seu retorno glorioso ocorrerá. E até o versículo 41, ele compara o seu retorno com o dilúvio, pois durante a construção da arca, Noé e sua família estavam envolvidos na obra dessa construção, e por esse motivo estavam aguardando o momento das águas diluvianas, e assim nenhum deles foram pegos de surpresa. Mas aqueles que estavam preocupados consigo mesmos morreram sem perceber as águas do dilúvio. Do mesmo modo, aqueles que não estiverem envolvidos na obra do Senhor, quando ele retornar, serão pegos de surpresa, recebendo a condenação por sua negligência. Do versículo 42 até o término do capítulo, Jesus fala as mesmas palavras com histórias diferentes, pois ele cita neste último trecho dois exemplos de vigilância. O primeiro é o dever do dono da casa estar sempre vigilante, pois não sabe a hora que o ladrão vem assaltar. E o outro exemplo se refere ao dever de cada servo em estar cumprindo aquilo pelo qual foi chamado, para que no retorno de seu senhor não seja pego desatento, sem realizar os propósitos pelos quais foi escolhido para fazer. Pois no seu retorno, aqueles que não estiverem vigilantes receberão a merecida punição por sua negligência. E aqui finalizamos mais um dia de exposição. Eu não poderia deixar de mencionar a importância de nos policiar em relação a uma das grandes doutrinas das Escrituras, a saber, a punição eterna dos rebeldes. Muitos de nós já não conseguem defender e esclarecer as realidades da condenação do inferno. Muitos de nós estamos tão envolvidos com a mentalidade da geração atual de que Deus não poderá condenar alguém ao inferno, mas esta mentalidade não tem apoio nas Escrituras, pois o Deus das Escrituras não tratará com o culpado como se ele fosse inocente. A todos aqueles que rejeitam deliberadamente os conselhos das Escrituras, receberão como punição a condenação de um sofrimento eterno. Longe de Deus, longe de alegria,
longe do prazer e da felicidade, que só desfrutarão aqueles que ouvem e obedecem a sua bendita palavra. Que Deus em Cristo te fortaleça e te capacite a ser um defensor das verdades de Deus. E mais do que isso, te faça dia a dia ser mais e mais dele e para ele. Amém. Até amanhã, querendo Deus.